Seu inglês está passando mal? Está com febre? Está suando frio? Deixe comigo, eu sou o Dr. Mauli, especialista em inglês, e aqui nesse consultório você não fica esperando. Paulinho, primeiro tira o pé do sofá, depois roda a vinheta. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos, seu frentista, seu verdureiro. Todo mundo merece uma boa dica de inglês. Vamos ver qual é o problema do paciente de hoje. Dr. Mauli, já me explicaram a pronúncia do tal do ED, mas até hoje não entendi direito. Quando a pessoa diz tal do ED é porque não tem intimidade com a coisa. O fato é que a maioria das pessoas não pronuncia o ED corretamente. Eu digo mais de 90% das pessoas. E tem gente que me diz, mas não deu para entender? Então tá tudo certo? Não é minha filosofia de vida. Se dá pra gente aprender alguma coisa, vamos aprender. E outro ponto importante, pronúncia não é sotaque. Eu não estou falando em falar igual ao americano, ao inglês, ao australiano. Eu estou falando de pronunciar as palavras corretamente. Faz diferença. Por que não aprender? A gente começa vendo que há dois tipos de verbos em inglês: regulares e irregulares. Se isso já é fácil para você, segura aí, né, que vai ter informação importante depois. Verbos regulares e irregulares. Vamos começar pelos verbos regulares. Eles são conjugados no passado de particípio acrescentando o ED. Vamos pegar aqui o verbo to play, que significa jogar, brincar. Vamos traduzir como brincar aqui. Veja que tem esse to aqui antes do play. Isso indica que o verbo está no infinitivo. Sabe o que é infinitivo? É o verbo não conjugado. Brincar. Se a gente conjugar no presente, brinco, brincamos, e no passado a gente acrescenta o ED e a gente tem brincaram, brincou. E para dizer brincado, também é só acrescentar o ED, porque é um verbo regular e você tem played. To play, played, played. O verbo gostar, que todo mundo conhece. To like, basta acrescentar ED. Na verdade, a gente não acrescenta o ED aqui, porque o like já tem um E, que não é pronunciado. A pronúncia é like. Esse E aqui, em inglês, no final de palavras, ele não é pronunciado. Como nome, por exemplo. N-A-M-E, name. A gente não fala name, a gente não fala. Tem gente que fala, mas tá errado. Você não vai pronunciar esse E. Então fica like. Como já tem esse E, a gente não pronuncia, mas ele tá aí, a gente só acrescenta o D. Senão a gente teria dois E's aqui. Aí mudaria a pronúncia da palavra, tá? Então é só acrescentar o D quando o verbo já tem um E. Passado liked, particípio também liked. E o verbo aqui to try, o verbo tentar, julgar, experimentar. Para conjugar um verbo que termina com Y, a gente deleta o Y e coloca um I no lugar e a gente tem tried. Olha lá, e aí acrescenta o ID. É só tirar o Y. Por que isso acontece? Não sei. Nem tem importância. Grave, se o verbo termina com Y, você deleta o Y e coloca um I no lugar e daí o ED. Legal? É assim que funciona. Vamos ver agora os verbos irregulares. Os regulares, para conjugar no passado e particípio, a gente acrescenta ED. E nos irregulares, não. Eles mudam de forma. Vamos pegar o verbo ir. To go, passado, went. Particípio ido, gone. Né? É vocabulário, na verdade. Você vai ter que acostumar, vai ter que aprender, né, com o tempo. O verbo gastar, se for dinheiro, passar, se for tempo. To spend. Passado e particípio, spent. Mesma grafia. É só trocar o D pelo T. E o verbo cortar, to cut, cut, cut. As três formas são iguais. Olha que curioso. Os verbos regulares podem ser assim. Pode ter as três formas diferentes. Às vezes só duas. Presente, spend aqui. E o passado e particípio com a mesma grafia. No caso, T no final. E às vezes eles têm a mesma forma. To cut, cut, cut. Como é que eu vou saber se é presente, se é passado, se é particípio? Vai depender do contexto. Legal? É assim que funciona. Vamos entender agora, então, a pronúncia do ED. Se você abrir uma gramática para aprender a pronúncia do ED e a grafia dos verbos que são conjugados com ED, você vai ver que tem um monte de informações lá. É meio confuso. Então, para te ajudar, eu já vou fazer aqui um resumo definitivo da pronúncia do ED. Então, eu já vou mastigar tudo aqui para você. É só você prestar atenção, pega um caderno aí, assiste o vídeo de novo, copia, que você vai ver que é simples e vai te ajudar imensamente. Então, esse aqui é o resumo definitivo da pronúncia do ED.
O ED vai ter som de id. Muita gente diz que é id, muito próximo, né? Id. Quando o verbo terminar com som de T ou D. Ou seja, basicamente, você vai pronunciar como a gente pronuncia em português mesmo. Id. Quando o verbo terminar com som, você vai entender por que eu estou falando som. Isso é super importante, com som de D ou T. Vamos pegar aqui o verbo precisar. Termina com som de D. Olha lá, need. Não só com som, a grafia também. Olha lá, need. Então, sendo assim, a gente vai acrescentar o ED, porque ele é um verbo regular. E a pronúncia é needed. Até aí, tá tudo certo. Vamos pegar o verbo decidir. Decide. Olha a pronúncia aqui. Decide. Esse E não é pronunciado. Então, em termos de pronúncia fonética, o verbo decidir termina com som de D. Portanto, o ED é pronunciado como id. Olha lá, decided. Como já tem um E, lembra disso? É só acrescentar o D. Decided. Agora, o verbo querer, to want. Ele termina na grafia e na pronúncia, naturalmente, com som de T. Então, ó, você vai acrescentar o ED, porque ele é um verbo regular, e você vai ter wanted. Opa, aqui está errado. Esse N vem antes. Então, eu posso pronunciar wanted, ou no inglês americano, a tendência é não pronunciar o T. Wanted. É só você entender que quando antes de um T, a gente tem um N e depois tem uma vogal, e o T não está numa sílaba tônica, você pode, no inglês americano, tirar esse T, não pronunciá-lo. Wanted ou wanted. Agora veja o verbo odiar. H-A-T-E. Pronúncia é hate. Então aqui ele termina na grafia com E, mas na pronúncia com som de T apenas. Hate. Portanto, ele já tem um E, a gente só acrescenta o D. E você vai pronunciar hated, ou na pronúncia do inglês americano, hated. Esse T acaba, quando ele tá entre duas vogais e ele não está numa sílaba tônica, a tendência é pronunciá-lo no inglês americano como re. Hated, tá? Vamos lá. Agora o ED pode ter som apenas de D. Na verdade é t, né? Porque é fonética. Não é D, mas t. Dá para ouvir aí? Quando o verbo terminar com som sonoro de consoante. O que quer dizer isso? Quer dizer que a garganta vibra. Vamos pegar aqui o verbo amar, adorar. Love, esse não é pronunciado, termina com som de V. Coloca a mão na garganta aí e produz um som de V. Vibra, não vibra? Faça isso. Você vai ver que vibra. Pega o verbo brincar, jogar, play, termina com som de I também vibra. O verbo limpar, clean, termina com N, também vibra, né? Então, quando a consoante é sonora, ou seja, a garganta vibra, o ED tem som de T. Então, a pronúncia de amei ou adorei vai ser loved, e não loved, como muita gente fala, loved. Do verbo brincar ou jogar, played. Muita gente fala played, mas o ED só tem som de D. Por causa disso aqui. É difícil? Não é difícil, tá? É só, naturalmente, estudar. Cleaned. Olha lá, termina com N, acrescenta o ED, e o ED só vai ter som de D. Cleaned. Então, se terminar com consoante sonora, o ED só tem som de T. Vamos lá. Agora o ED pode ter som de T. Posso até falar T, mas não é T, é T. Quando o verbo terminar com som surdo de consoante, ou seja, a garganta não vibra. Vamos pegar o verbo caminhar, andar. Walk, termina com K. Bota a mão na garganta aí, vê se vibra. Não vibra, walk. O verbo beijar, kiss, S, não vibra. Gostar, like, também cara, igual walk. Então vamos lá, acrescentando ED ao verbo caminhar, andar, sabendo que é walked. Vamos trocar aqui, ó. A gente já tem um K. Vamos mudar o verbo. Vamos colocar o verbo lavar.
Wash, olha lá. Washed. Washed. Aqui eu coloquei. Vou fazer o seguinte. Já vou colocar o ED aqui. Ó, já fica completa a coisa. Se o verbo lavar termina com sh, 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 não vibra, o ED vai ter som de T. Washed. Washed. Walked. Kissed. Não kissed. Kissed. E passado de gostar, passado de particípio, liked, liked. Vamos pegar esse cara aqui e colocar ele aqui. Agora sim, tá? Então é isso aí. Então, washed, não washed, washed. Por exemplo, se você for pronunciar o verbo gostar, pronunciar errado, se você falar I like it, quem escutar você dizendo isso vai achar que você disse eu gostei de algo. Que vão achar que você pronunciou it. I like it, tá? Então, o passado vai ser liked. E se tiver um it, eu gostei de alguma coisa, fica I liked it. I liked it. Que é o que eu vou falar agora aqui embaixo, mas já vou fazer uma prévia. Então, fica assim. I liked it. O D vai se juntar. Se é o que vier depois for uma vogal, vai se juntar a essa próxima palavra. Olha lá. Essa aqui, na verdade, tem duas exceções aqui. Essa é uma delas. Quando o verbo vem seguido por som de vogal. Olha lá. Essa aqui é uma música da Katy Perry. I kissed, seria kissed, não é isso? Som de T. Kissed a girl. Só que na hora de falar isso, de fazer a conexão, vai ficar I kissed the girl. Vai ouvir a música. I kissed the girl. Então, a gente vai juntar o D com a palavra que vem depois. No caso aqui, é um artigo, né? Mas pode ser uma palavra, pode ser uma preposição. Kiss the girl. Olha lá, baseado numa história verídica que a gente vê em filme. A pronúncia de baseado é based. Based. Deixa eu escrever aqui, ó. É basicamente isso aqui. Based. Não é based. Esse S tem som de S, não tem som de Z. E o ED tem som de T. Mas depois vem on. Ou seja, começa com som de vogal. Então, se você for ler isso, né, continuamente, vai ser based on a true, based on a, esse A, o artigo tem som de eátono. True story. Não é story, é story, mais fechadinho, o O fechadinho, circunflexo. Based on a true story. Tá? Então, quando você sabe que essa é a pronúncia, fica mais fácil. Você melhora o seu listening, você começa a ouvir coisas que você não ouvia antes de saber esses detalhes, tá? E para fechar aqui, a outra seção diz respeito a alguns adjetivos que são formados pelo particípio passado de certos verbos. Aqui a palavra nu, pelado, olha lá. Teria que ser naked, mas não é, é naked. Aqui a gente vai pronunciar o ED, vai saber o porquê. É assim que funciona. Aqui, essa palavra quer dizer torto, corrupto. Seria crooked, se a gente seguisse a regra. Mas a palavra é pronunciada crooked. Crooked. Legal? É isso aí. Então, o meu conselho para você é o seguinte. Assista o vídeo de novo. Pega um caderno. Escreva, tá? Digitar não tem o mesmo efeito de escrever mesmo. Eu sei que é meio antigo, ninguém escreve mais. Mas acredite em mim, para a gente memorizar coisas, aprender de verdade, escrever, ajuda imensamente. Escreva esse resumo aí, assista o vídeo novo, pause, escreva o resumo. Depois, quando você for assistir uma série, presta atenção em como as pessoas, como os personagens pronunciam esses passados e particípios. Você vai ver que eu estou te contando a verdade. Legal? Espero que você tenha curtido. Não se esqueça de se inscrever, se é que você já não fez isso. Deixe o seu like e a gente se vê na próxima consulta.